E aí, teu sucesso faz surgir uma proposta boa. Como é que foi assim? Como é que foi essa proposta do Benfica? De que maneira que ela chega primeiro para o empresário, imagino, né? Sim. Na verdade, ela chegou em dezembro de 2010. Eu sou revelação do Campeonato Brasileiro, Ganhou o né? prêmio. Ganhei o prêmio e tal. Ela chega em dezembro de 2010. Boa, muito boa a proposta. E aí, o que acontece? O Andrés não vende. Por quê? O que aconteceu? Não vende assim, eu acho que foi uma opção dele não vender, porque quando a gente não ganha do Goiás em 2010, a gente pula para terceiro. O Cruzeiro ganha. Que é o lance que o Júlio César vacila, que é uma bola recuada de joelho. Isso. Do Roberto Carlos, e em vez de ele pegar com a mão, ele chuta e toma ele sai da área e o cara bate meio que no meio de campo. Lembra desse gol? Lembro. E aí o que acontece? Quando a gente empata esse jogo e a gente não ganha o título e não fica em segundo, a gente ganha esse jogo, era campeão? Não. E vai para Libertadores fica em segundo e não ia ter o Tolima, entendeu? E aí o que acontece? Aí a gente a gente não foi direto, foi para pré-Libertadores, e aí chega a proposta. Quando chega a proposta, o Andrés fala: eu não vou vender agora, por quê? Porque a gente vai ter a pré-Libertadores, que era no começo do ano, que é logo, né, primeiro que... E aí senão eu vou desmanchar, porque aí o Elias já tinha saído, vou perder ali. Aí ele não vende. Mas foi uma conversa, você ficou meio chateado. Eu fiquei sabendo depois disso, eu nem soube que tinha chego proposta, nada. Foi empresário com o Andrés? Com ele, porque o empresário na época era o Fernando Garcia da Calunga lá, e aí ele tinha uma boa relação com o Andrés. Até hoje, né? Tanto é que quem me leva pro Corinthians é o Fernando Garcia, que ele tem um papo com a filha dele e fala: por que o Bruno não vai pro Corinthians e tal? E aí surge a ideia de me levar pro Corinthians e aí ele apresenta isso pro Andrés, enfim. Inclusive os jogos do Tolima você não participa, né? Não, eu joguei o primeiro. No Pacaembu você joga 0x0. 0x0 eu jogo, lá eu não joguei. Lá eu fui pro banco, Tem uma coisa em relação a esse jogo, o Corinthians talvez o começo da arrancada do Tite no Corinthians, porque o Andrés vai lá e abraça a ideia do Tite no Corinthians, ele banca o Tite no Corinthians, e o Corinthians tinha... o primeiro jogo o Roberto Carlos joga, o segundo ele não joga o Fábio Santos. O que aconteceu nesse intervalo para ele não jogar o segundo jogo? Eu acho que o Roberto, num treino que a gente fez na Colômbia, ele sentiu um incômodo na posterior da coxa. E aí, como era um jogo muito decisivo, né? Acho que o Tite opta... Não podia jogar meia bomba. Depois disso, o Roberto Carlos nunca mais joga pelo Corinthians, né? Foi o último jogo dele pelo Corinthians, foi o primeiro do Tolima. E coincidentemente abre o início de uma trajetória espetacular, que é o Fábio Santos. Isso. O Roberto já estava meio em fim de carreira. O Lobo Knight, que é sempre nosso parceiro aqui, ele fala: Lobo Knight, imagina o cara na Knight. O Lobo Knight está em todas, ele participa Cascão, direto. Um abraço, Lobo Knight. Em 2010 fomos garfados no Campeonato Brasileiro. Lembro de vários jogos que foram prejudicados. Teve aquela situação dos últimos dos jogos, né? Foi 2010? Tem o pênalti do Vitória. O pênalti do Corinthians estava ganhando. O pênalti do Vitória, mas os jogos do Palmeiras e do São Paulo... Que entregaram, que o Fluminense faz entrega. Um gol logo na Arena Barueri e depois... Que acha o Palmeiras entrega para o Fluminense e o São Paulo entrega para o Fluminense. O São Paulo entrega, tanto que a partir desse campeonato eles começaram a fazer nos campeonatos seguintes todos os jogos da última rodada. Não, todos os jogos da última rodada no mesmo horário. No mesmo horário. Isso, exatamente. Foi a partir desse campeonato. É isso mesmo. Para acabar com picaretagem que teve aquele ano, claramente. Os caras, eu não sei. Existe essa polêmica, sim, existe entregada de jogos ou não, mas aquilo ficou muito claro. Os caras deram uma aliviada. Ele acerta um puta de um chute. Dá um chute na gaveta contra o Fluminense, faz 1x0. E a torcida nem comemora e fica puta com ele ainda. A torcida nem comemora, é verdade. Um abraço aqui pro Deco Udlis. Um abraço para você. Ele fala o seguinte aqui, Bruno. Sempre lembrarei do Bruno. Marcou meu primeiro jogo no estádio. Foi aquele contra o Vasco, 2x0 no Pacaembu. Que você falou já, o gol teu. E o gol do Danilo. Mas essa história aí do time entregar. Como é que é para vocês, sabendo que vai jogar... O Palmeiras entregou primeiro ou o São Paulo? Não lembro. O Palmeiras entregou primeiro... Não, o São Paulo entregou primeiro. E aí como é que fica na cabeça do jogador? Poxa, vai jogar, os caras... Porque as duas entregadas foram contra o Fluminense. Por isso o Fluminense passou o Corinthians, porque senão não passava.
Na verdade, assim, a gente pensa tem essa só, conversa. não tem, vamos fazer nossa parte, velho. Vamos esperar os caras tropeçarem, né? Mas, assim, é completamente difícil você depender de um rival para, né, tirar ponto de um cara. Então, você vai perdendo um pouco mais da esperança. Mas a gente sempre colocava esse papo da gente fazer a nossa parte e aí vamos esperar os caras Bom, enfim, aí tropeçarem. na sequência aí você não joga o segundo jogo do Tolima, Isso. mas e aí como é que foi a sequência, o Campeonato Paulista, até a sua proposta derradeira? E aí o que acontece? Aí vem a proposta novamente Do mesmo Benfica. do mesmo Benfica, só que valores menores, né? Putz, o Andrei só Mas faz merda. você descobriu isso do valor também depois, né? Depois. O teu empresário te falou. Não, poxa, só depois. Eu não soube ali, não. Mas menor para você também? Não, menor pro Corinthians. Para você, mesma coisa, até mais. Porque na verdade, assim, o meu passe no Corinthians, ele não era totalmente do Corinthians. Para Né? variar, era uma pizza. O que acontecia? O Corinthians me dava a vitrine, né, que a gente fala, e acima de um valor, o clube pegava uma quantidade de 20%, eu acho, da transação. Assim, tipo, vamos colocar, acima de 5 milhões de euros, você tem que pagar os 20% da vitrine. Uhum. E aí quando vem a segunda proposta, e aí a gente senta e fala com... E você queria ir já também, né? Já queria ir pelo fato de, né, o clima já tava meio, eu já não tava jogando A tanto. pressão devia estar forte, né? Com a eliminação. Com a eliminação, a gente, aconteceu tudo aquilo lá, enfim. E aí, assim, é interessante eu ir, trocar de área, né? E aí eu vou, tanto é que eu vou no meio do Campeonato Paulista, assino o pré-contrato e volto. Quando eu vou, eu tava no banco, aí eu voltei, e aí aí eu voltei, aí o Tite colocou aí joga a final do Paulista, que perde, né? Pro 2011. Santos, Uhum. perde pro Santos, e aí eu vou embora. Mas parando para pensar agora, Bruno, que se você ficasse um aninho a mais, Um aninho a mais. você ia ter todas aquelas conquistas, Libertadores, porque aí ganha o Brasileiro de 2011, né? Brasileiro. Que leva para Libertadores de 2012, né? Aí bate um arrependimentozinho assim. O time, né? É o time que... Aí nesse ano... Foi no ano, né, cara? O Alex veio aqui. Aí o Alex veio pro meu lugar. Pro seu lugar. O Alex veio aqui e ele jogou, acho que menos tempo que você. E Só ganhou... que ele fez um grande Campeonato Brasileiro, uma grande Libertadores, mas ele falou que se arrepende por ele ter saído antes do Mundial, que ele poderia ter sido campeão mundial. Ele saiu antes. Você se arrepende também de ter saído antes disso aí, cara? Hoje vendo, sim. Hoje né? vendo pelas circunstâncias, sim, né? Porque você... Você estava no auge, fazendo gol todo jogo. E aí você fala, pô... Mas aí você começa a pensar, e se eu não tivesse saído? E se, né? Então, assim, são várias opções ali que você tem... igual a gente falou, tinha 21, 22 anos, você tem que tomar decisão. Com que experiência? E já quando deu certo a transferência pro Benfica, que era o segundo contato dos caras já, o teu empresário dessa vez te comunicou o que estava acontecendo? Porque da primeira você disse que não chegou nem para você, né? Não. E nessa segunda? Quando ele me chama no escritório dele, fala, tem a proposta do Benfica, tal, Portugal, não sei o quê. É um pouco antes daquele jogo do Rogério Ceni. Do Golsen? Então aquele jogo você não estava também? Eu não estava, eu estava em Portugal. Eu viajei no domingo. No dia do jogo eu viajei. O empresário liga pro Andrés e fala assim, tem a proposta pro Bruno, tal. Vocês têm interesse? Ele tem interesse em vender, tem interesse em sair. Então, assim, o Bruno precisa viajar para Portugal, porque eles querem assinar o contrato na janela de verão, né? Que é no meio do ano, na Europa é diferente. Na janela de meio do ano ele se apresentar. Aí o que acontece? O Andrés dá uma relutada, ele liga na sexta-feira, mas o Bruno vai jogar no domingo, pô, não sei o quê. Aí é o papo deles lá, não sei. Uhum. E aí ele fala, tá bom, eu libero ele. Aí eu não vou pro jogo, eu não sou relacionado, viajo no dia do jogo.
para Portugal para assinar o pré-contrato.